E aí? Hoje eu resolvi falar dos melhores plot twists de livro de suspense que eu já li. Então eu selecionei aqui 5 livros que tiveram os melhores plot twists que eu fiquei... Quê? Plot twist, você não sabe, é aquela virada de roteiro que tem mais ou menos pro final. Ou no meio, depende. É geralmente do meio pro final. O que acontece quando você acha que a história tá indo pra um rumo, você acredita acontecendo alguma coisa, de repente acontece uma situação que vira o jogo totalmente. Então isso é muito legal em alguns livros, quando as pessoas sabem utilizar o plot twist de uma forma correta. O leitor, ele fica cada vez mais fixado do que ele tá lendo, ele não consegue largar até o fim do livro. E eu adoro, gente, adoro isso. O primeiro, na verdade, eu recebi esse plot twist no filme, porque teve um filme baseado nesse livro e eu assisti o filme primeiro do que li o livro. Mas tá aqui na lista porque é igualmente maravilhoso. Foi Garota Exemplar. Garota Exemplar foi escrito pela Gillian Flynn. Ela é maravilhosa pra escrever livro de suspense, assim. E aqui ela vai contar sobre um casal. Tem a Amy e o Nick, eles são um casal, assim. Faz muito tempo que eles estão casados. E acontece que a Amy some. E o Nick fica ali e todas as coisas que acontecem, parece que o Nick matou a mulher. E aí a gente tem essa primeira percepção do Nick sobre o que tá acontecendo. E o Nick é um personagem totalmente desprezível, sabe? Ele odeia... Ele não ama mais a mulher dele. Ele age de uma forma horrível. Ele tem várias coisas muito ruins que ele faz, assim, ao longo do livro. Então, você fica com desprezo do Nick, pensando o que aconteceu com a Amy. Onde que ele enterrou ela, porque em decorrência de tudo que aconteceu. Então, onde que tá o corpo dela? O que aconteceu com a Amy? A comunidade inteira segue pra investigar essa Amy, porque a Amy, na verdade, ela é uma menina que ela era bem famosa. Então, tinha vários livros sobre ela, a Amy Exemplar. Os pais dela escreveram sobre ela quando ela era criança. Então, ela é bem famosa, ela é bem esperta, bem inteligente. Então, é uma mulher bem querida com todos. De repente sumiu, sabe? E você fica, meu Deus, o que aconteceu? E esse plot twist, gente, eu dei gargalhadas, foi assim. Foi uma história totalmente fora do convencional. E eu adorei demais o jeito que a Gillian Flynn escreve. Então eu li o livro dando risadas. Risadas sádicas, confesso. Mas eu dei demais esse livro. Então tem muita gente que não gosta muito do livro, mas eu adoro. E é um dos meus preferidos. Tem uma meta de ler tudo da Gillian Flynn. Eu acho que eu li tudo da Gillian Flynn até agora. Seguindo na linha da Gillian Flynn, a gente tem Flores Partidas, da Karen Slaughter, que também escreve sobre mulheres. A Gillian Flynn e a Karen, elas escrevem sobre mulheres. Então são mulheres que não são muito padrão, assim, sabe? São mulheres diferentes, são mulheres inteligentes, são mulheres de vários tipos, assim. E são mulheres que elas não são totalmente, assim, boazinhas e totalmente caricatas do jeito bom, sabe? São mulheres que são boas, mas também tem as coisas negativas delas, sabe? Então, aqui em Flores Partidas, a gente vai ouvir a história de duas irmãs que elas se separaram. Então, fazia um tempo que elas não estavam conversando. De repente, o marido de uma delas morre. Quando essa mulher tá investigando, tá guardando as coisas do seu marido, ela encontra no computador dele alguns arquivos um tanto perturbador. E junto com a irmã dela, que ela se reencontra com essa irmã dela, porque ela tá em luta, ela tá num estado, assim, deplorável. E a irmã dela é a irmã dela, então ela, tipo, vai cuidar dessa irmã mais nova dela, que perdeu o marido. Então, as duas ali tem esse encontro com essa coisa de que talvez aquele marido milionário e bonzinho não foi o real, sabe? Então elas começam a descobrir coisas, assim, sobre esse cara. Nossa, e no meio do livro ele tem um plot twist. Que rapaz, sabe? Assim, vai lhe dar um tapinha na cara e você vai ficar, assim, até meio bambo sem saber o que tá acontecendo. É incrível, eu adoro esse livro, Flores Partidas. Ele é muito pesado, então tem muita coisa muito pesada nele. Mas ele super vale a pena. Ele é um ótimo livro de suspense, assim, investigação. Não tem policiais, porque quem vai investigar é a própria esposa. Mas é muito foda mesmo, eu gostei demais desse livro. E ele mexeu muito comigo e ele fez eu cair de igual um patinho em todas as coisas que a Karen colocou, sabe? Foi incrível e eu super indico ele. Outro livro foi um que eu li recentemente, chamado A Paciente Silenciosa. Gente, esse livro tem um dos melhores plot twists que eu já li. Aqui a gente tem a Alicia. Ela era casada com o príncipe encantado dela, ele era fotógrafo, e ela amava muito ele, era uma pintora, tipo, gênio, sabe? Então ela fazia várias pinturas muito famosas e tal. E acontece que um dia, em Londres, ela meteu 7 tiros de espingarda na cara dele e tentou se matar logo em seguida. Então, quando os policiais chegaram, ela tava, tipo, sangrando pelos pulsos e o cara já tava meio morto. Demorou pra reconhecer que era ele, que, né, deu tiro na cara, então a cara dele tava toda deformada e tal. Aconteceu que eles declararam ela como insana, porque depois que aconteceu esse incidente, a Alicia parou de falar completamente, então ela não falava mais nada. A única coisa que aconteceu foi que quando ela voltou pra casa depois de alguns dias, ela pintou um quadro muito esquisito mesmo, que ela nomeou de uma forma muito esquisita mesmo, e assim acabou. Durante do julgamento que estavam julgando ela pela morte do cara, ela não falou nada, ela tava, tipo, passada, sabe? A mulher não esboçava reação nenhuma com nada. Então, ela ficou 6 anos internada no hospital psiquiátrico, que acontece o que começa o livro, onde tem esse psicoterapeuta que ele quer tratar a Alice, ele quer fazer ela falar, quer entender o que aconteceu ali, se foi ela mesmo que matou o cara, o que aconteceu, o que levou ela a matar o seu alma gêmea, aparentemente, né?
Então é um livro muito foda, que no final ele tem esse plot twist, assim, que você fica, meu Deus. Tem uma hora, realmente, todo mundo que leu esse livro que eu ouvi falar, tem uma hora que você para o livro e você fala, o que aconteceu aqui? É muito foda, ele vai te levando pra um caminho, assim, muito foda. E é um livro ligado com a psicologia, então ele vai falar muito sobre psicologia, ele vai muito analisar todos os personagens que tem ali e tal. E é muito interessante, gostei muito desse livro. E principalmente desse plot twist. Depois, a gente tem o livro Até Você Ser Minha, que é um livro que vai falar sobre um assassino de grávidas. É bem pesada essa parte. Acontece assim, uma mulher que ela tá grávida e ela tá meio que sabendo o que tá acontecendo aí. E também tem os policiais que estão investigando esse caso. Então são mulheres, assim, diferentes entre si. Que aconteceu que acabaram matando elas e o bebê. Foi uma coisa muito esquisita, um crime muito estranho. Então eles vão investigar esse crime. Não vou falar muito mais sobre isso porque não tenho medo de dar spoiler. Mas é um livro muito interessante. Ele é muito tenso nessa parte, porque crime contra grávidas é meio esquisito, sabe? Porque é um crime duplo, né? Porque mata tanto a mãe quanto o bebê. E é muito esquisito porque as mães geralmente estavam com o 8º mês de gravidez. Então as barrigas estavam enormes, os bebês já estavam formados e tal. Então elas eram mortas. E esse livro tem esse plot twist no final que é muito foda também. Ele vai te levar do jeito que você fica meio, o que tá acontecendo ali? Confesso que eu meio que já esperava um pouco desse final. Mas eu fiquei muito feliz pelo jeito que ele foi contado. Então foi muito bom. Foi um livro bem curtinho, que ele vai bem direto ao ponto, assim. E por último, tem também o livro do Rafael Montes, Suicidas. O Suicidas vai contar sobre um grupo de jovens vão brincar de roleta russa. Então, um deles é muito rico e os pais deles estão viajando, então eles resolvem ir nessa casa desse menino, uma casa meio afastada assim. Então eles vão lá brincar de roleta russa. Então eles são todos suicidas, né? Daí o nome do livro. E acontece que o livro começa a contar depois de 1 ano que aconteceu esse negócio. Então, assim, a mãe de todos eles se juntam junto com uma delegada, porque ainda o crime não foi solucionado, ninguém entendeu o que aconteceu ali de verdade. E um dos meninos, ele tava escrevendo um diário. A gente vai lendo coisas que aconteceu e também tem parte do diário que a delegada vai ler para as mães pra tentar descobrir o que aconteceu. Porque dizem que uma das mães estava envolvida nesse crime também. Então é muito esquisito, esse crime vai se passar no Brasil, então é um livro nacional. E esse livro, ele é muito pesado porque ele vai falar sobre várias coisas abomináveis. Então, assim, tem necrofilia, tem suicídio, tem mutilação, tem morte, tem várias coisas. É muito grotesco, assim, é um livro bem gore. E vai ter essa parte, assim, que o Rafael Montes, ele vai contar essa história e no final ele vai te dar uma notícia, assim, que você vai ficar meio, meu Deus do céu. Então é um livro bem interessante. Eu não gostei tanto porque eu achei ele muito, muito gore. Foi muito, muito ruim, assim. Teve partes, assim, que eu tinha que parar de ler porque, sabe, não fazia muito bem, porque era muita coisa horrível, muito junto e tal. Mas é isso, gente. Esses foram os 5 livros que tiveram os melhores plot twists que eu já li. Então é isso, quero saber de vocês. Quais livros que vocês leram que tiveram o melhor plot twist? Escreva aí nos comentários, indica aí o seu livro. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.